Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Guilherme Lima na área. Hoje vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano, que o plano cartesiano é muito utilizado para fazer retas, parábolas, dentre outras coisas, tá bom? Que nós chamamos das coordenadas. Nós temos no plano cartesiano o eixo X, que nós chamamos de abscissa, e o eixo Y, que nós chamamos de ordenadas. Então nós sempre temos um par ordenado. Este par ordenado ele é composto por um ponto, tá? E o que é esse ponto? Ele tem a primeira coordenada em relação ao eixo X, o eixo das abscissas, e a segunda coordenada em relação ao eixo Y, o eixo das ordenadas, ok? Vamos pensar em alguns pontos para a gente observar como isso funciona. Então aqui nós temos o ponto A, que é 3 para X e 2 para Y. Tá? Então nós vamos no plano cartesiano que eu já desenhei aqui. No eixo X ele vale 3 e no eixo Y ele vale 2. Então nós devemos ligar duas retas tal que elas vão se encontrar. Então ó, no 3 eu subo aqui e no 2 eu venho tracejando. Então onde que está localizado o meu ponto A? O meu ponto A está localizado aqui. Então esse é o meu ponto A. Ok? E ele está no meu primeiro quadrante. E o ponto B, Guilherme? Menos 2 e menos 1. Menos 2, então, em relação a X. E menos 1 em relação a Y. Então, menos 2 aqui, menos 1 aqui. Vou fazer a ligação entre as duas e vou determinar o meu ponto B. Então, aqui está o meu ponto B. Ok? E o ponto C, Guilherme? Menos 2 e 3. Menos 2 para o eixo X e 3 para o eixo Y. Então, menos 2 para X e 3 para Y. Então, aqui, novamente, e 3 para Y. Então, aqui se localiza o ponto C. E, por fim, e o ponto D, Guilherme? 3 para X e menos 2 para Y. Então, 3 para X e menos 2 para Y. Então, aqui está o ponto D. Ok? O que nós vamos fazer agora? A distância entre dois determinados pontos, ok? Eu já coloquei aqui x1 com y1, x2 com y2. Então aqui nós temos um ponto e aqui nós temos outro ponto. Tranquilo? E o que eu quero determinar? A distância entre dois pontos. No caso, esses dois. Mas pode ser qualquer dois pontos, ok? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se você observar, o que nós pretendemos calcular é este valor aqui, ó, esse que está em azul, essa reta. Então, nós queremos calcular essa distância. Vou chamar de D, de distância. Se você lembrar alguns conceitos sobre o Teorema de Pitágoras, nós podemos observar que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo formando um ângulo de 90 graus. Eu vou aplicar Pitágoras para chegar na fórmula da distância. Tudo bem? Então, se vocês observarem, este cateto aqui, quanto ele vale? x2, que é o total da origem até o último ponto, menos x1. Então, este meu cateto, ele vale quanto? Este meu cateto vale x2 menos x1. Agora eu vou para o outro cateto. Qual é o outro cateto, Guilherme? Este aqui é o meu outro cateto. Então, este outro cateto está em relação ao eixo Y. Então, é y2 menos y1. Então, é y2 menos y1. Ok? Então, eu tenho a hipotenusa. Guilherme, quem é a hipotenusa? Oposta ao ângulo de 90. É o D. Então, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Qual que é a fórmula do Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos fazer isso, né? Então, quem que vai ser a distância? O D. Então, a distância ao quadrado, que é o D ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a um dos catetos. Vou escolher qualquer um deles. Vou escolher o y2 menos y1 primeiro. Então, y2 menos y1, tudo isso elevado ao quadrado. Por quê? É o cateto ao quadrado. Mais o outro cateto. Quem é o outro cateto? x2 menos x1. Então, vou fazer x2
menos x1, tudo isso ao quadrado, ok? Então eu apliquei o teorema de Pitágoras. Porém, eu quero determinar apenas a distância, não a distância ao quadrado. Então eu vou usar a operação inversa. Qual que é a operação inversa de potência? Porque aqui nós temos uma potência. É a raiz. Então eu vou tirar a raiz em ambos os membros. Então a distância vai ser igual a raiz quadrada. Guilherme, por que a raiz quadrada? Porque aqui está elevado ao quadrado, tá bom? Então a raiz quadrada de quem? y2 menos y1 ao quadrado mais o x2 menos o x1 ao quadrado. Então, com isso, nós temos a fórmula que determina a distância entre dois pontos. Tudo bem? Vamos aplicar isso? Então, se você observar, eu tenho dois pontos, então eu quero determinar a distância entre eles. O A, ele tem coordenada x, vou chamar de x1 e y1. Guilherme, por que x1 e y1? Porque o ponto ele tem coordenadas em x e em y, igual nós vimos aqui. Ok? E aqui o segundo ponto nós temos x2 e y2. Basta o quê? Basta eu aplicar na fórmula da minha distância. Então, quem que vai ser a distância entre esses dois pontos? A distância vai ser igual a raiz y2. No meu caso é o 5 menos 1 y2 menos y1 ao quadrado mais x2 menos x1. x2 é 6 menos x1, que é 3, tudo isso elevado ao quadrado. 5 menos 1, 4. Então a distância ela será igual a 4 elevado ao quadrado. Mais, quanto é 6 menos 3? 6 menos 3 é 3. Então isso vai ficar o quê? 3 ao quadrado, que é igual. 4 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. E 3 ao quadrado é 9. Porque 3 vezes 3 é 9. Então vai ficar 16 mais 9 é igual a 25. Então a distância será igual a raiz de 25. E qual que é a raiz de 25? Raiz, que número vezes ele mesmo que dá 25? 5. Então a minha distância entre esses dois pontos é de 5. No caso eu estou falando em metros, 5 metros. Tranquilo? Se você gostou, curte, comenta, compartilha e nos ajuda se inscrevendo no canal.